Originalmente, nós tentamos responder a uma pergunta: quantos eram e quem eram os funcionários da Assembleia? Antes da série, eu nunca tinha visto um diário oficial, o que beira o surreal, né? Porque a Constituição Federal e a Constituição Estadual do Paraná determinam que todos os atos do Poder Legislativo sejam divulgados, até para que tenham validade. A Gazeta tentou várias vezes, chegou a protocolar pedidos para saber quantos eram os funcionários e a Assembleia simplesmente negava, dizendo que não tinha obrigação de responder isso. Essa era uma informação secreta, né? Porque prova o fato de que outros jornalistas que tentaram ter acesso aos diários não conseguiram. Uma equipe de jornalistas da RPC-TV e do jornal Gazeta do Povo empreendeu uma pesquisa que durou 1 ano e meio. Produtores e repórteres começaram a localizar os diários. O objetivo era identificar os atos de contratação e exoneração de servidores e também aqueles que autorizavam licenças, afastamento do trabalho e qual o motivo. Tudo foi catalogado num banco de dados, com os nomes de todas as pessoas que aparecem nos diários, sua situação no quadro de pessoal da Assembleia. Numa casa de chão batido em Cerro Azul mora a agricultora Germina Leal. Ela e a filha, Vanilda Leal, estão na lista de funcionários da Assembleia Legislativa do Paraná, divulgada no ano passado. Os pagamentos depositados em contas abertas no nome das duas mulheres somam R$1.600.000 entre 2004 e 2009. Só que elas nunca viram esse dinheiro. Quer interrogar porque diz que eu estou pegando não sei quanto de dinheiro. Ela sobrevive com o que recebe do Bolsa Família e da ajuda de amigos da igreja. Dona Germina não tem ideia de como o nome dela foi parar na lista de funcionários. É humilhação porque eu não devo. Eu não devo isso aí, não sei quem que está fazendo isso aí. Para agora eu viver numa situação dessa. Germina e Vanilda são usadas numa fraude que movimenta milhões de reais em dinheiro público e que tem origem a mais de 100 quilômetros de onde as duas agricultoras vivem, a Assembleia Legislativa do Paraná. Nós conseguimos a folha de pagamento e cruzamos a folha de pagamento com a nossa base de dados. Olhamos as pessoas que mais ganhavam recursos. E quem é que mais ganhava recursos? A Germina. A Germina ganhava R$25.000, R$30.000. A Germina ganhava muito dinheiro e nós fomos para o Google, digitamos Germina Leal de Matos. E ela era uma senhora que tinha sido encontrada num regime de trabalho escravo. O esquema que emprega laranjas só se torna possível com a desordem dos diários oficiais. Guardados no arquivo, os diários só podem ser consultados com autorização expressa da direção da Assembleia. Os documentos mais importantes da casa ficam em caixas de papelão e o setor não é informatizado. Lembretes rabiscados à mão mostram que faltam dezenas de edições. Algumas saem da gráfica com poucos exemplares. E existe um motivo para isso. Quem explica é o chefe do arquivo, sem saber que está sendo filmado. Se de repente é obrigado a você publicar uma coisa, mas não quer que os outros tenham acesso, então eles fazem ali 10 fica assim, mão segura. Os outros não têm acesso. Daí se um dia falar assim, não, foi publicado, não sei por que não receberam. Está entendendo? Os diários oficiais servem para tornar público os atos dos deputados, as leis e os decretos, as contratações e as demissões. Mas entre os documentos são criadas versões soltas, sem número, que muitas vezes nem chegam ao arquivo, porque sequer são distribuídas. Esta artimanha é conhecida como diário avulso. Ninguém sabe ao certo quantos existem, porque não respeitam data ou ordem numérica. Eles ajudam a esconder casos como o desta funcionária, contratada em 1º de fevereiro de 2007 e demitida no mesmo dia. A demissão foi publicada num diário avulso, quase 1 ano depois. A manipulação é grotesca.
a Assembleia chegou a publicar um diário com uma data que não existe, 31 de março de 2008, quarta-feira. Neste ano, 31 de março caiu numa segunda-feira. Existe até uma outra versão com a data correta, mas com conteúdo diferente. Uma foi arquivada, a outra, a que tivemos acesso com exclusividade, ficou escondida. Aníbal é o grande guru, né, da política paranaense, né? Quando ele morreu, eu tinha 16 anos, eu lembro muito bem, porque eu trabalhava no escritório de advocacia do meu tio, como office boy. E mesmo sendo tão novo, eu já sabia quem era Aníbal Cury, todos sabiam quem era, né? Que era o cara que domina a cena política paranaense, o guru que sabe de tudo, o sujeito que prevê o futuro, né? O maior nome político da história do Paraná. Coisas assim. Esse imaginário sempre a gente teve, né? E na verdade, você vê que apesar da morte do Aníbal, né, o curismo não morreu, né? Ele continuou, porque a estrutura da Assembleia continuou com o Abílio Miguel. Este é o rosto do poder numa imagem rara. O homem que comanda toda a administração da Assembleia Legislativa. Do gabinete no terceiro andar, saem as ordens que ditam o ritmo e o rumo das coisas por aqui. Discreto, ele quase não circula pelos corredores, não se deixa filmar, nem dá declarações. Eu não dou entrevista, não fala só, eu nunca falei. Não gosta ou não gosto? Braço direito do ex-presidente Aníbal Cury, Abílio Miguel herdou dele a capacidade de articulação e os segredos desses gabinetes. Cury morreu, vários deputados se revezaram no comando da casa, mas Bibinho, como é mais conhecido, se manteve na direção geral. E administra um orçamento maior que o de muitas cidades, 319 milhões de reais no ano passado. Com seu prestígio, Abílio construiu uma rede de relações e interesses dentro da Assembleia. Pelo menos 20 pessoas estão de alguma forma vinculadas a ele. São parentes, amigos e funcionários com salários entre 5 e 35 mil reais. Douglas Bastos Pequeno já foi funcionário do Legislativo, saiu da lista, mas permaneceu na folha de pagamento. Mesmo depois de exonerado, recebeu 87 mil reais. O dinheiro da Assembleia também foi parar nas contas de parentes do contador. 997 mil reais para a ex-mulher de Douglas, Marilis Prevedelo Pequeno. 1 milhão para uma filha, Gina. E 1.200.000 para outra filha, Lorete. Todas moram em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. A casa é essa aí, a uma quadra da praia. Marilis e Lorete estão na lista de servidores da Assembleia, mas admitem que moram longe do Paraná e pertinho da praia há bastante tempo. A senhora está há bastante tempo aqui? 6 anos. 6, né? 6 e meio. A mulher que aparece nesta imagem é a filha do contador, Lorete Prevedelo Pequeno. Diante das câmeras, ela tenta despistar nossa equipe usando nome falso. Como é que é o nome da senhora completo? É Maria Ferreira da Costa. Eu estou aqui estou cuidando da casa, ajeitando, atendendo. Depois, tenta esconder também as explicações. Você já trabalhou na Assembleia? Você já recebeu o dinheiro da Assembleia? Procurado na Assembleia, o diretor-geral, Abílio Miguel, também não quis gravar a entrevista e deu uma resposta padrão para todas as perguntas. Eu não dou entrevista, você sabe. Era um esquema muito bem montado, né? Você tinha ali os diretores envolvidos, você tinha o funcionário fantasma, você tinha os bancos, né? O banco que atendia a Assembleia, ele foi conivente porque ele abria contas sem a pessoa estar presente na agência. Então, para desvendar isso tudo, você tinha que ir atrás do funcionário, você provar que ele não sabia, provar que ele era fantasma. Mais surpreendente mesmo é o caso desta mulher, que emprestou o nome e a conta bancária para um deputado em troca de um plano de saúde. A minha relação com a Assembleia é só a conta bancária. Chega a data do pagamento, eu vou na minha conta na agência bancária, na boca do caixa, retiro o dinheiro e repasso para ele. Um assessor. Assessor presidencial. Isso. O nome desta mulher está na lista da transparência, mas ela admite que nunca trabalhou na Assembleia. E por que você resolveu denunciar?
Eu estou sendo enganado, porque eu sei pessoas que fazem, que não trabalham, que não vão nem bater cartão, não estão trabalhando e recebem bem mais que eu recebo. E ficam com o dinheiro. Você é uma funcionária fantasma? Poxa. Creio que sim. Creio que sim. Que seria muito interessante a gente divulgar na internet esse material integral, né? E daí, numa reunião do conselho, né, a gente tocou nesse assunto, né? E daí a direção da companhia decidiu que era uma boa iniciativa, sim, fazer esse serviço que a Assembleia não fez. E qual era? Era pegar todos os diários oficiais que nós usamos na série de reportagens, né? Notadamente os diários ali entre 2006 e 2009, que eram aqueles que nós tínhamos a coleção completa, escanear todos eles, digitalizar, botar na internet em formato PDF e também colocar a base de dados que nós usamos para construir a nossa série de reportagens. Divulgar a base de dados, além de dar acesso à população àquilo que é de direito dela, ela também ajudou essas pessoas que sabiam da história a, né, colocar isso, contar para colocar para fora isso, né, para que tivesse a possibilidade de vir a público, né. E muitas histórias a gente acabou fazendo. Inclusive, lembro uma história que é símbolo, né, pelo menos para a TV, eu acho, é a história do político aqui da região metropolitana que tinha morrido, né. Essa chegou por e-mail para nós, né, a história do morto. As irregularidades no quadro de funcionários da Assembleia Legislativa não envolvem apenas os vivos. Dirceu Pavone, político conhecido de Almirante Tamandaré, na região de Curitiba, faleceu em junho de 2003. O corpo dele está sepultado neste cemitério da colônia Antônio Prado, na área rural do município. Era funcionário da Assembleia, lotado no gabinete do deputado Neivo Beraldin, como mostra esta publicação num diário avulso que determinou a exoneração de Pavone. Mas preste atenção nas datas. Dirceu Pavone foi sepultado em 13 de junho de 2003. A exoneração é de 1º de outubro de 2006. 3 anos, 3 meses e 17 dias depois. Uma das vitórias da série Diários Secretos, um dos diferenciais que ela teve, foi não depender de dossiê de ninguém. Não estar refém de interesse de ninguém. Quem nos deu os nossos personagens, quem nos deu... não foi ninguém que contou, fulano é funcionário fantasma. Ou que tal você pegar os funcionários de tal deputado? A gente nem pretendia, no início da série, chegar ao diretor-geral. A gente não sabia que os caminhos todos iam nos levar para ele. Quem nos levou para o diretor-geral, o Habib Miguel, foi a planilha. As pessoas que ele contratava, que tinham altos salários, que não trabalhavam na Assembleia, eram ligados a ele. O diretor afastado da Assembleia do Paraná, Habib Miguel, foi preso em casa. Saiu sem algemas e com aparência tranquila. O ex-diretor administrativo, José Nassif, e o ex-diretor do Departamento Pessoal, Cláudio Marques, também foram presos. Policiais e promotores de justiça de um grupo de combate ao crime organizado apreenderam armas, munição exclusiva das Forças Armadas, documentos, computadores e R$450 mil, que estavam nas casas de Habib Miguel e Cláudio Marques. Também foram encontrados papéis triturados, o que indica a tentativa de destruir provas, de acordo com os investigadores. Os acusados devem responder por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsificação de documentos e desvio de dinheiro público. Os desvios eles eram feitos em grandes grupos, assim, porque, de modo geral, funcionava da seguinte maneira. Uma pessoa vinculada ao Habib Miguel ou a algum diretor da Assembleia encontrava uma série de outras pessoas, geralmente aparentadas, que emprestavam os seus documentos para promover os desvios. Nair Terezinha e Maria José contaram aos promotores do Ministério Público como o esquema de desvio de dinheiro funcionava. João Leal, parente delas, é funcionário da Assembleia lotado na diretoria-geral, setor que até há pouco tempo era comandado por Habib Miguel. Nair é nora e Maria José é sogra de João.
Elas teriam assumido que entregaram a ele documentos pessoais e que recebiam das mãos de João uma mesada de R$ 150. Mas nas contas de cada uma das mulheres, a Assembleia depositou R$ 1 milhão entre 2004 e 2009. Ainda não se sabe quem ficou com todo esse dinheiro. Além de Nair e Maria José, outros integrantes da família Leal são funcionários da Assembleia. A irmã de João, Germina, a sobrinha Vanilda, a mulher Yara e a filha Priscila. Elas continuam presas porque não querem colaborar com as investigações. E, de acordo com o Ministério Público, estariam de alguma forma ajudando a encobrir o esquema. E essas pessoas, algumas sabiam e recebiam alguma coisa, ou uma mesadinha, ou então seguro-saúde, alguma coisa assim. Quer dizer, são também responsáveis, né? Você não existe o desvio sem a participação dessas pessoas, né? Essa é a grande tragédia, porque essas pessoas, elas são pessoas carentes, né? Que carecem de tudo. E é esse dinheiro que elas ajudam a desviar que podia transformar a vida delas, né? Se o brasileiro é muito cordial, como diz, né, o Sérgio Buarque de Holanda, então o paranaense ele fica parado, observando, esperando. Então, quando começaram as primeiras manifestações, para mim aquilo era uma vitória, porque eu lembro muito do dia em que os estudantes entraram na Assembleia, em que eles derrubaram o portão e entraram na Assembleia. Aquele dia foi um dia bastante especial para mim, porque não era uma coisa programada, não tinha partido de um interesse, não tinha alguém coordenado aquele movimento dos estudantes. Então, para mim, foi um dia bastante especial, o dia que os estudantes entraram na Assembleia. Depois, o destino foi a Assembleia Legislativa. Os manifestantes chegaram, derrubaram o portão de entrada e invadiram o prédio. Os estudantes tomaram os corredores em direção ao plenário. Enquanto isso, líderes do protesto pediam calma para evitar quebra-quebra. Vamos mostrar que hoje a gente saiu de sala de aula para demonstrar que os estudantes se preocupam com o Paraná, se preocupam com o Brasil, e essa Assembleia não vai ficar roubando dinheiro público dos nossos bolsos. Antes de ir embora, os estudantes ainda fizeram ecoar mais um grito por justiça nos corredores da Assembleia. O dia específico da manifestação na Boca Maldita, para mim, também foi bastante significante, porque, primeiro, que eu não pude ir na manifestação. Eu estava fechada dentro do jornal, porque foi o dia que o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu soltar o Bibinho. Então, enquanto estava acontecendo a organização da manifestação na Boca Maldita, eu estava fechada dentro do jornal fazendo a matéria do dia, que era a decisão de que o ex-diretor-geral seria solto. Então, foi um dia bastante complicado. E eu lembro de ligar para os jornalistas, para os colegas que estavam lá cobrindo, para perguntar o que estava acontecendo, como é que estava. E eu lembro que todas essas emoções que eu senti nesse dia, no dia que a gente ganhou o ESSO, elas voltaram todas à tona naquele momento. E no momento do discurso, de agradecimento, do prêmio e tal, a única coisa que me ocorria era falar de quem tinha ido à rua, dizer que não concordava com aquilo, de que aquele recurso público era de todos, não podia ser mal aplicado e tinha ido protestar. Para mim,
foi um dia bastante importante. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada.